Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Mário Coelho e por aqui todos os dias você encontra as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise aqui do que eu posso esperar desse Vasco aí nas próximas semanas, visando, né, o início do Campeonato Brasileiro aí que começa no dia 14 de abril. Vamos falar um pouquinho sobre a derrota e a eliminação ontem para o Flamengo, também a eliminação na Copa do Brasil, né, tentar entender o que deu errado, quais são as carências que o Vasco tem no elenco para poder se reforçar, o que o Vasco deve fazer aí para poder se preparar bem, né, para o campeonato que a gente tem pela frente, né, a única competição que nos restou aí no ano de 2023. E obviamente eu queria convidar você que é vascaíno, você que quer o bem do Vasco, acompanhar esse vídeo aqui até o final, para você poder não só ficar bem informado, mas para poder também dar a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre como você tá vendo o Vasco no momento, né? Quero mais uma vez também lembrar pra galera não esquecer de dar aquela moral, deixando aquele joinha, deixando aquele like, né, logo aqui embaixo do nosso vídeo para ajudar no crescimento, na divulgação do nosso trabalho. E você que tá chegando aqui pela primeira vez, você que quer ficar bem informado com todas as notícias, informações, tudo que acontece em relação ao mercado da bola, contratação, reforço aí, saídas, venda de jogador, para você se inscrever aqui no canal. Logo ali embaixo do vídeo tem um botão bem grande escrito inscreva-se, ou ele está em vermelho ou ele vai estar em branco, dependendo aí do tipo de aparelho de celular que você está utilizando. Você clica nele, automaticamente você já fará parte aqui dos inscritos no canal, e peço também que você não esqueça de ativar o sino das notificações, que é um sininho bem pequenininho que também está lá embaixo, né? Você clica nele para você sempre receber um aviso no seu celular assim que os nossos vídeos vão ao ar diariamente por aqui. Combinado? Fechado? Antes de eu começar o vídeo, eu queria deixar aqui claro para você que é vascaíno, para você que acompanha o meu trabalho, para você que gosta, né, das opiniões que eu dou, da forma que eu trago aqui as notícias nos vídeos, que é a seguinte: eu não irei assumir um discurso de terra arrasada. Se você quiser assumir esse discurso, você acha que o Vasco tá horroroso, se você acha que esse time do Vasco é um time que não vai aí sequer conseguir se manter na Série A, eu respeito a sua opinião, tá? Eu entendo que você possa pensar dessa forma, eu penso muito longe disso, né? Eu não acho que o Vasco é terra arrasada, muito pelo contrário, eu acho que o Vasco é terra fértil. Terra arrasada foi o Vasco dos últimos 20 anos, o Vasco do ano passado que quase não consegue voltar para uma Série A, o Vasco do ano retrasado que continuou numa Série B ali, quase briga para não cair para uma Série C, o Vasco de 2020 que foi rebaixado ali. Esses, para mim, são os Vascos de terra arrasada. Hoje, a gente tem um Vasco estruturado fora de campo, com profissionais de altíssimo gabarito. O Vasco trazendo profissionais recentemente que trabalhavam em Real Madrid, em Manchester City, de clubes gigantescos do futebol mundial. Hoje o Vasco vai ao mercado contratar jogador titular de Corinthians, titular de São Paulo, titular de seleção uruguaia, titular de seleção brasileira, como é o caso do Andrei Santos, que voltou agora, que foi vendido ao Chelsea. Então esse Vasco que eu vejo é um Vasco de terra fértil, é um Vasco que tem grande prognóstico de melhorar a cada semana que passa. Então eu não irei assumir esse discurso aí. Se você quer ver esse discurso, sinceramente, com certeza vão ter outros canais que fazem isso aqui, que falar que vai estar uma bosta, que tem que demitir treinador. Eu vou criticar, sim, o que aconteceu de errado, mas eu vou criticar de uma forma construtiva, tentando apontar os erros que podem virar acertos, beleza? Então bora começar o vídeo falando, né, obviamente, da derrota de ontem. Uma derrota na qual o Vasco jogou bem. O Vasco teve diversas oportunidades de sair, né, com resultado positivo. E, inclusive, acho que há muito tempo que a gente não joga um clássico contra o Flamengo jogando melhor que eles. Até porque naquele jogo que a gente venceu com o gol do Pumita, o Flamengo teve mais controle daquele jogo. O Vasco venceu sim, mas o Vasco venceu ali com um jogo muito disputado. Ontem foi o contrário, o Vasco perdeu, mas o Vasco, na minha sincera opinião, principalmente no segundo tempo, cara, colocou o Flamengo nas cordas. O Vasco só não conseguiu dar o nocaute, né? O Vasco só não conseguiu derrubar o adversário porque não fez gol. Grande verdade, na minha opinião, é essa. Eu acho que o Barbieri, ele tem um grande grau de culpa pelas duas eliminações, pela eliminação na Copa do Brasil e também pela eliminação no Campeonato Carioca, por um motivo, que é
a saída do Rodrigo do time naquelas duas partidas anteriores, né, no jogo que a gente perdeu por 3-2 e na eliminação por pênalti contra o ABC. Eu sei que o Barbieri é um cara bacana, é um cara inteligente, que faz um trabalho, na minha opinião, até muito bom, até 2 semanas atrás, né, mas eu acho que a incoerência do Barbieri nessas últimas 2 semanas, eu acho que acabou sacramentando essas eliminações, né, entrada do Galarza na partida contra o Flamengo, entrada do Marlon Gomes no último jogo jogando de ponta esquerda. Eu acho que isso aí desestabilizou o time e ontem, mais uma vez, né, entrando com o Ignaldo, que não jogava há muito tempo, né, e acabou entrando ali para tentar resolver e fazer o gol da vitória do Vasco. Então acho que o Barbieri tem um certo grau de culpa, não quero a demissão dele, tá? Muito pelo contrário, acho que o treinador que tá implementando um sistema de jogo ofensivo, a gente vê o Vasco hoje, né, jogando com muito mais ímpeto, né, de buscar o resultado, de buscar o gol. Então eu só acho que essa incoerência precisa ser corrigida. De repente o Abel Braga sentar, conversar, pô, Barbieri, por que você fez isso? Por que você fez aquilo? De repente vamos manter um pouquinho mais ali os jogadores que vinham dando certo, como o Calma Barros, que jogou muito bem nos 2 clássicos contra o Botafogo e o Fluminense, como o próprio Rodrigo, né, que não poderia ter saído desse time, e outras também, né, que eu fico um pouco preocupado. O Peck ser titular absoluto, não sair aí em grande maioria dos jogos, mesmo quando tá mal em campo. Então, enfim, essas coisas para mim tem que ser conversada. Acho que o Abel Braga, ele tá lá justamente para fazer esse papel de conselheiro ali do Maurício Barbieri. Mas agora, o que a gente tem pela frente? A gente tem o Campeonato Brasileiro, campeonato que começa pro Vasco no dia 14 de abril, jogando fora de casa contra o Atlético Mineiro, né? Já uma pedreira nesse início de torneio. E a gente tem essas 3 semanas de preparação. Provavelmente o Vasco deve fazer 2, talvez até 3 ou 4 amistosos aí no decorrer desse período, mas o mais importante hoje o Vasco não tem jogador machucado, então a gente vai ter todo esse período de trabalho para melhorar a parte física, para explorar ainda mais possibilidades táticas dentro desse elenco e principalmente para reforçar o Vasco aí com contratações pontuais. Na minha visão, eu acho que o Vasco tem que contratar em 4 setores, que são centroavante. Eu acho que o Pedro Raul, apesar de ter feito alguns gols, ter dado algumas assistências muito interessantes, é um jogador que vive uma desconfiança por parte do torcedor e por parte dele mesmo. O Pedro Raul não tá confiante, ele tá sentindo que tem alguma coisa ainda que não encaixou. Então acho que é importante, eu acho, trazer um centroavante, porque o Ignaldo não tá pronto para ser esse sombra, né, para ser esse reserva à altura do Pedro Raul, e o Vasco tem que trazer esse jogador, né? Muitos falou do Eduardo Sacha nos últimos dias, parece que a contratação do Sacha ainda não está descartada, né? Ontem surgiu a informação que a 777 teria ali barrado o nome do jogador. A informação que eu tenho é outra, que ainda está sendo considerado por ser um jogador experiente, por ser um jogador ali que poderia chegar, né, e não ter essa pressão que o Pedro Raul vem sofrendo. Enfim, para mim, independente se vai ser o Sacha ou outro atleta, o Vasco tem que trazer mais um centroavante. As outras 3 posições que para mim são fundamentais são um camisa 10, principalmente no primeiro tempo. Ontem ficou evidente que, cara, é necessário esse jogador. O Vasco tinha um buraco no meio de campo, enquanto do outro lado, no Flamengo, eles tinham a Arrascaeta que comandava o meio de campo. Então acho que o Vasco tem que trazer esse jogador, uma peça que vai ser muito importante aí, principalmente para os jogos em casa do Vasco, quando o Vasco tiver que amassar o adversário. Então esse meia de armação, né, esse meia de ligação, esse camisa 10, para mim tem que chegar agora. Por mais que não seja um jogador aí de peso, o Vasco tem que trazer pelo menos uma peça para essa posição. Além do camisa 10 e do centroavante aí que o Vasco tem que buscar, ainda acredito que o Vasco precisa de um camisa 5, de um volante para poder brigar por posição com o Rodrigo, né? O nome do Campuzano, colombiano aí, parece que está muito próximo do Vasco, jogador do Boca Juniors, colombiano, pode estar aí sendo contratado já no decorrer desse início de semana. E tem também a posição de ponta esquerda, né? O Vasco tem o Orediano, tem o Peck que caem pelo lado direito de campo, pelo lado esquerdo a gente está vendo o Alex Teixeira jogar muito aberto por ali, tem o Eric Marcos, tem o Figueiredo. Então eu acho que o Vasco ainda precisa de mais uma peça ali, né, de mais um jogador que possa jogar espetado ali pelos cantos. O nome do Matias Abalda, uruguaio, também está sendo estudado, né, como uma possibilidade de jogador que pode chegar para essa posição. Então para mim, eu vejo ali como 4 contratações importantíssimas para o início do Campeonato Brasileiro, mas temos que lembrar o seguinte: no meio da temporada, em agosto, quando a janela volta a se abrir, o Vasco vai ter quase 300 milhões de reais entrando nos cofres do clube. Aí você vai perguntar de onde vem essa grana? Mais de 100 milhões de reais que vão entrar dos direitos de televisão aí do Campeonato Brasileiro, pay-per-view, enfim, televisão aberta aí da Rede Globo, enfim, tudo isso, e mais 190 milhões do aporte da 777, que só vai cair no mês de agosto, né, quando a SAF foi aprovada ano passado. Então eu vou cobrar muito que na janela de agosto o Vasco traga ali pelo menos
2 ou 3 jogadores de peso, 2 ou 3 jogadores que cheguem para elevar ainda mais, né, esse status do elenco vascaíno, que possa nos colocar, sem dúvida nenhuma, brigando ali na parte de cima da tabela. Quando eu digo parte de cima, entre os 10 primeiros, quem sabe buscar uma vaga em pré-Libertadores ou até mesmo uma vaga ali na fase de grupos de Libertadores. Então eu vejo dessa forma, não acho que é terra arrasada. A gente está vendo aí times como Cruzeiro, como Botafogo, como Bahia, como Fortaleza sofrendo demais nesse início de temporada, e o Vasco em todos os clássicos que teve até agora, contra Flamengo, Fluminense, Botafogo, foi muito bem, disputou, ganhou alguns, perdeu outros, jogou bem na grande maioria deles e teve, né, um acaso naquela Copa do Brasil que a gente fez um papelão, obviamente, contra o ABC, que é um jogo para esquecer, mas não é um jogo para a gente usar como referência, pelo menos na minha opinião aqui, como eu venho a pensar. Mas enfim, antes da gente seguir aqui com o vídeo, né, eu queria lembrar, rapaziada, que apesar do Vasco não jogar nessas 3 semanas que a gente tem pela frente, a gente vai ter vários torneios acontecendo, Campeonato Carioca, Paulista, Champions League, Campeonatos Europeus, e você que quiser fazer uma aposta, fazer uma fezinha aí nesses campeonatos, em jogos aí que vão acontecer, corre na 1xBet, que é parceira do canal, e eles vão estar dobrando o valor do seu primeiro depósito. Qualquer dinheiro que você colocar lá, eles multiplicam por 2. Eu vou deixar o link da 1xBet e o código promocional no primeiro comentário fixado. O código é Mário Vasco, para você correr lá, fazer o seu depósito e apostar aí, de repente na final do Carioca, aí você acha que vai dar Fluminense, você acha que vai dar Flamengo, aposta lá, faz apostas lá na Champions League também, e eu vou continuar fazendo minha fezinha por lá, beleza? E agora falar sobre outros assuntos importantes, que são renovações de contrato. A do Rodrigo tá muito próxima de ser assinado, né? O Rodrigo deve renovar o contrato dele com o Vasco até 2027, multa rescisória do Rodrigo aí aumentando ali para mais de 150 milhões de reais. E ontem foi muito falado sobre Nenê, que pode ter feito ontem a última partida dele oficial com a camisa do Vasco. Então o Nenê aí podendo também renovar o contrato até o final do ano, mas isso ainda não está definido, deve ser decidido aí no decorrer dessa semana que a gente tem pela frente. Inclusive eu faço a pergunta para você, acha que o Nenê tem que renovar ou você acha que o Nenê já deu? Pode estar aí passando por uma função ali extracampo. E antes da gente terminar o vídeo, eu queria também convidar você que quiser participar comigo do meu grupo particular de WhatsApp para você aí participar com a gente, né? Tá vendo esse número que tá aqui na tela agora? Só você fazer um Pix de R$20 e você, além de poder participar do nosso grupo de WhatsApp aqui, ó, nesse número que tá aqui, você também vai participar do sorteio de camisas oficiais. Uma vez por mês a gente sorteia uma camisa oficial do Vasco. Então, ó, faça o Pix para esse número que tá na tela, participe com a gente do nosso grupo de WhatsApp, manda o comprovante para esse número lá no WhatsApp, pra gente poder colocar vocês por lá, beleza? Então é isso, um grande abraço de vascaíno para vascaíno. Hoje a gente tá de volta aí com o nosso vídeo normalmente, e à noite vamos fazer a nossa tradicional live também, beleza? Tamo junto, grande abraço e até daqui a pouco, valeu!